Case dessa semana, mais uma vez, depois de tantas promessas gostosas, acabou dando certo. Nós estamos no Botequim Luso Brasileiro, aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10, no nosso estúdio aqui do Case, né? Montamos um estúdio aqui, onde que de sábado normalmente você acaba vendo aí os músicos da nossa cidade se apresentando, não é mesmo? Então, no programa desta semana, nós temos um músico, um jornalista, um literário aí que vai contar uma história linda para nós de um livro maravilhoso, que é verdadeiro case, por isso que ele está aqui com a gente, que é o nosso querido Nelson. Para muitos, Nelson Gonçalves, mas ultimamente ele tem preferido mais o Nelson Itaberá, mas isso ele vai contar por quê pra gente durante o nosso programa. Enquanto isso, você vai tendo a oportunidade aí de apreciar as delícias que o Botequim Luso Brasileiro traz de segunda a sábado no almoço, né? Tem a oportunidade aí de reunir famílias, amigos, personagens importantes da nossa cidade, da área do esporte, da área empresarial, da área médica, odontológica, porque aqui é um verdadeiro ponto de referência para a gente poder almoçar gostosamente. Mas eu vou conversar com esse moço que já está dividindo espaço comigo aqui, meu querido colega, lá no estúdio da FIB, eu dizia, Nelson, também colega de bate-bola. Opa! De bate-bola, de bons tempos de bate-bola. Ele ainda continua batendo aquela bola gostosa, tá? Eu só de vez em quando reúne amigos, né? Mas o Nelson continua firme aí. Nelson, seja bem-vindo, meu querido. Nós estamos muito felizes em poder estar podendo trazê-lo ao programa. Um programa que se propõe a apresentar as coisas diferentes, as coisas boas, as coisas que faz com que a gente sinta mais orgulho da nossa querida Bauru. O Case tem essa proposta de trazer personagens que compõem a nossa comunidade bauruense, natural, e aquelas que têm mais sentido e mais valor ainda, porque acabam adotando a cidade de Bauru como a sua cidade do coração. E eu queria então que você iniciasse esse nosso bate-papo, que nós vamos dividi-lo aí em 3 partes, e propositalmente por causa da apresentação deste último trabalho que ele vem desenvolvendo. Porque nós vamos falar de um menino que nasceu em meio à música. Então, pode-se até tê-lo como autodidata musicalmente. Sim. Mas, quer dizer, é uma pessoa que já no ventre da mãe já ouvia a música e até então passou pelo sangue, e aí está esse exemplo bonito. Depois a parte do jornalismo, né, sua grande paixão. E que também aí teve, sem dúvida alguma, a oportunidade de fazer com que chegássemos ao produto final que a gente, durante o programa, vai podendo mostrar aí para vocês, não é mesmo? Olha só, que maravilha. Como é que um livro tem a ver com música e a história do Brasil e a sua cultura? É isso que a gente vai abordar no programa de hoje. Nelson, mais uma vez seja bem-vindo, família do Botequim Luso Brasileiro, feliz em poder recebê-lo, vai depois degustar as delícias aqui preparadas pela nossa querida Darcy, pelo nosso querido Henry, recebido aí carinhosamente pelo nosso caro amigo Sérvio. Eu gostaria que você iniciasse então dizendo pra gente dessa formação que nós expusemos aqui para o público do Case. Como é que nós chegamos à literatura cantada? Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente vai falar sobre raízes lusitano-brasileiras aqui num determinado ponto da nossa história por causa do livro Literatura Cantada. Eu comecei, como muitos, a perceber adulto que a relação com o menino estava dentro de mim o tempo todo. Aliás, uma sugestão inicial, sem nenhuma presunção, é de oferecer através do livro, através dos textos, que agora são literários e não só do jornalismo, de que as pessoas observem
se elas não abandonaram de forma equivocada as raízes, as essências de sua infância. Que lá estão os registros, lá estão as memórias afetivas e os estímulos culturais mais primitivos, mas talvez os mais valiosos. Essa primeira relação é fundamental para que eu pudesse tirar da gaveta o Nelson Itaberá, que Itaberá é minha cidade de origem, para quem não sabe, no sul do estado de São Paulo, divisa com o norte do Paraná, uma cidadezinha pequenininha. E foram desses estímulos sonoros, de conversar com a natureza mesmo, de observar o barulho do vento, de subir em cima da árvore, de fazer o que o menino faria no campo, porque eu morei em um ambiente rural até os 17 anos, que fez toda a diferença para poder agora despertar esse horizonte da escrita. Então, o menino do campo é que fez essa relação. E como é que foi, por exemplo, aí, passar daquilo que seria uma teoria para a prática da melodia e da palavra? Aí o jornalista começou a me consumir, porque eu, como autodidata de violão, comecei a produzir canções de forma não empírica. Eu não tenho domínio de campos harmônicos, por exemplo. Então eu ia mergulhando em ruídos sonoros e com 50 canções autorais, num determinado momento, esse é o quarto livro colado no CD, o quarto CD colado num livro, né? Eu me fiz algumas perguntas. E aí fui estudar, mas estudar não a música, estudar a relação entre melodia e palavra. Aí tem uma série de semiotistas e caras da linguística, aí o jornalismo ajudou muito, inclusive da formação acadêmica, que me despertaram na seguinte questão: a relação entre a sílaba e a nota musical? Qual é a conexão entre um grupo de palavras, então, e as melodias, se por trás de cada sílaba o José Roberto do Carmo Júnior, o Luiz Tati, José Miguel Wisnik e outros tantos, né? Roland Barthes, para quem estudou teoria de comunicação lá atrás, para não ficar falando nome de teórico aqui, já falava da conexão muito próxima, umbilical até, da palavra com a nota musical. Eu fui estudar essa conexão. E ao estudar essa conexão, o jornalista ajudou muito, porque no texto do dia a dia do jornal, você tenta, como na linguagem publicitária, por exemplo, simplificar ou sintetizar textos a partir de uma única expressão. O título de um jornal nada mais é do que isso. Os textos dos jornais, as entrelinhas, a legenda de uma foto são escolhas. Ao mergulhar todo dia, durante 25 anos nisso, eu por sorte, por privilégio, fiz a conexão entre uma coisa e outra. Aí eu mergulhei nesses estudos. Tem uma tese de doutorado muito boa que se chama Prosódia Musical, que eu vou deixar como referência aqui, um cara chamado José Roberto do Carmo Júnior, e o orientador dele é Luiz Tati, Tatite, com T mudo no final. E ele fala que a palavra, ela veio depois. O canto, inclusive, é mais primitivo do que a fala. O nosso aparelho instrumental, musical primitivo é a própria formação do aparelho fonador, da faringe, laringe, prega vocal, a ressonância do ar aqui. E o aparelho articulador. Enfim, eu mergulhei nisso e fui tentar interpretar a relação entre palavra e melodia. Agora, para o público que está nos acompanhando, das 50 músicas que você preparou, qual é que nós vamos ouvir agora para justificar, para ilustrar esse título da melodia e da palavra? Eu sugeriria para a gente ouvir Palavras, que é uma própria brincadeira linguística e semiótica com a expressão palavras e uma brincadeira na formação da estrutura harmônica, porque eu faço variações ou sugestões de variações que brincam nesses dois universos. É uma brincadeira bem humorada mesmo, no bom sentido de mergulhar nas expressões do ponto de vista semântico, mas também experimentar associações com terminações, sufixos, prefixos. Eu acho que ela ilustraria bem essa ideia de por que mergulhar no mundo encantado da melodia falada. A mansão afaga a semente, o fruto vira gente, eia, eia, faz germinar. Amanhã, manhã de ser manhã, eia, 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 e o que ser será.
Amanheceu a ceia, eia que a luz semeia, se o sol se mostrar. A mão sã afaga a semente, o fruto vira gente, eia, eia, faz germinar. Estamos de volta com o nosso case dessa semana, especialíssimo aqui diretamente do Botequim Luso Brasileiro, enquanto o pessoal numa outra área aqui degusta, né, tudo aquilo que foi preparado carinhosamente aí pela cozinha do Botequim Luso Brasileiro. Nós estamos aqui com Nelson Itaberá, jornalista Nelson Gonçalves, o literário, músico Nelson Itaberá, e que também vai já somando já aí ao seu nome mais esta realidade. E eu gostaria então, no segundo módulo aqui do nosso case, a gente falar de canções e textos literários, porque nós vamos estar falando de diferentes gêneros. Até agora nós falamos da palavra e a sonoridade, né, a melodia. Agora nós vamos falar sobre diferentes gêneros literários, inclusive o jornalístico, que não poderia faltar na vivência do Nelson, e as canções. O que dizer nesse tópico, Nelson? Depois que eu fui mergulhar, e aí o livro tem um misto de entrevistas naturais, por causa do jornalista que me acompanha o tempo todo, para tentar sugerir a relação entre palavra e melodia, eu resolvi, a partir das composições que eu já estava fazendo, ao longo do tempo, de 3 trabalhos autorais anteriores, escrever um livro onde eu dividisse vários capítulos e em cada capítulo experimentar gêneros literários diferentes. Por exemplo, ora eu circulo na prosa, e aí crio uma canção que tenta associar a sonoridade relacionada àquele estilo de texto linguístico e àquela história. Ora eu escrevo uma crônica e tento fazer com que o texto da crônica seja o próprio texto da canção, quer dizer, do texto musical apropriado nesse sentido. Ora eu escrevo conto, e ora eu escrevo, como conto, por exemplo, exige o inesperado, você criar um ambiente de surpresa dentro dos estilos possíveis dele. Eu fiz, aliás, uma oficina, quero agradecer aqui ao Roberto Magalhães, o grande professor, que domina muito música, para poder... Para poder entender... Para contar das suas inúmeras participações, não fugindo sempre do seu foco original, essa é a redação. E aí o jornalista também perturbou uma série de amigos e conhecidos ao longo do tempo, na área musical, na área literária, para poder estudar um pouco essas estruturas de textos linguísticos e criar canções que tivessem relações. Então, para cada capítulo, eu criei gêneros literários diferentes, então se é uma dissertação jornalística ou um texto jornalístico, eu apropriei uma canção que pudesse expressar essa relação entre música e texto, dependendo da temática. E para esta realidade, vocês estão percebendo, gente, que esse livro é gostoso você lendo e ao mesmo tempo ouvindo música, porque é essa a proposta. Inclusive nas próprias páginas, os rodapés, sugestões para isso, né, Nelson? Sim, é só para entender que o livro vem um CD encartado. Para cada capítulo, mostrou aqui para ele vem um CD encartado para poder fazer essas associações, e aí a gente foi cuidando de demonstrar para o leitor as sugestões de ouvidoria musical associada ao texto, para que ele pudesse ir experimentando essas duas relações. De repente ele fala sobre prosa, e então ele faz a interpretação de uma música que encaixa ali essa experiência da prosa. Da poesia, mesma coisa. E assim por diante, até mesmo aí com os textos jornalísticos. Mas, para o término deste bloco, que música que você sugere aí para que nós possamos ouvir gostosamente durante este programa? Eu discuti algumas matérias de jornalismo, aí eu vou aproveitar nesse tópico e homenagear os jornalistas em relação a esse texto. Tem 3 capítulos que são sobre a vaidade, a questão da tecnologia,
na linguagem do dia a dia, como nós estamos apropriando a tecnologia em função dos nossos planos, das nossas ações, se nós somos escravos da tecnologia ou não. A gente colocamos a tecnologia a nosso serviço. E uma outra que trata da questão da imigração, que é um tema muito recente, bastante discutido, principalmente nesse ano, em função do que acontece na Europa. Lembrar que o Brasil é um país de profundas raízes imigratórias, de várias raças, que formaram a nossa miscigenação e também o sincretismo cultural, que a gente pode comentar depois. Eu escolheria Canto da Rua com a seguinte provocação no texto literário. Sugerir às pessoas que, ao ouvir e ler esse texto, tentem fazer o exercício que eu proponho nesse capítulo do livro, de se projetar no lugar do outro. É uma tentativa que o jornalista faz no dia a dia, e não é muito fácil, né? Você bem sabe disso. Com certeza. De enxergar o mundo a partir do que o outro quer nos dizer, e não do que a gente acha sobre o mundo. E aí eu sugeriria Canto da Rua. No meu quarto não há lei do silêncio, as buzinas gritam sem ir embora. No meu quarto, quando não se ouve nada, o rato conversa no beco. No meu quarto, despertador do dia, não acordo o dia na mesma hora. No meu quarto, a noite nem sempre adormece, e nem sempre a boca de lobo engole a tempestade. Meu endereço, Canto da Rua. Meu adereço, preço do gueto. Meu endereço, Canto da Rua. Meu adereço, preço do gueto. Meu endereço, Canto da Rua. Meu adereço, preço do gueto. Case dessa semana feliz da vida, podendo aí fazer um case dentro do próprio case, né? O gostoso do programa é esse, ele não tem um formato fixo, ele tem um formato que adequa-se aos entrevistados. Então não pode se dizer que é um programa que tem música na abertura e música no encerramento, não pode dizer que é um programa que tem uma banda que acompanha o programa, não pode dizer que é um programa que não tem música e só tem teatro, só tem isso, só tem aquilo. Não, é um programa que fala da performance do ser humano. Ser humano que convive conosco, que você às vezes encontra na rua e que você vendo aqui no case fala, poxa, é aquele lá do programa do Sérgio, tal, é o case. E sem necessidade dessa pretensão nossa, Nelson está todo dia no jornal. E falando em Jornal da Cidade, também uma cobertura muito bacana por parte do reconhecimento do órgão que você participa e reconhecendo o seu valor. Não porque você faz parte do grupo, não porque você faz parte da família Jornal da Cidade, mas porque você realmente fez por merecer, até mesmo na busca de ter esse trabalho reconhecido. E eu gostaria que você comentasse sobre isso, junto ao Ministério da Educação e Cultura. Quer dizer, você não está fazendo isso como um aventureiro, não. Você tem inclusive um respaldo de entidades sérias, de caráter federal, com colaboração de empresários locais. Sim. Que acreditaram em coisas sérias. Para não dizer que, isso daí foi feito por chefe. Não. É tudo embasado em coisas sérias, estudos. E nesse programa que a gente está tentando sintetizar aí, em alguns minutos, o tempo que se levou para que Nelson pudesse ter tudo isso. Nós estamos indo para a terceira parte do nosso programa. Nós estamos indo agora para aquela que eu acredito seja uma parte também importantíssima, como foram as outras duas que nós já abordamos. Porque muitas coisas nós não compreendemos, e talvez por falta desse estudo que você fez, de termos comportamentos hoje que a gente não sabe de onde veio. E então eu gostaria que você falasse, porque descobrimos juntos aí que é por causa da nossa própria origem. Claro. Então a palavra é sua.
nesta identificação e principalmente o motivo, a rejeição cultural. Tá. Sérgio, eu pedia só licença para você me emprestar para eu não esquecer dos participantes e colaboradores. Eu disputei o edital PROAC, o edital ICMS do PROAC. Primeiro você disputa o edital, abre o edital público, foram apresentados 578 projetos, só 16 no estado de São Paulo foram aprovados na área de literatura, com ênfase só um projeto com literatura e música engajados, que é o Literatura Cantada aqui. Primeiro você aprova o projeto, depois da publicação no Diário Oficial do Estado é que você procura os eventuais parceiros para que eles possam, através de resíduos de renúncia fiscal, poder participar do custeio do livro, da produção do CD, que tem todos os shows, inclusive gratuitos, que é uma exigência, até porque isso não é meu, não há nenhuma presunção em relação a isso. É uma questão de difundir cultura do ponto de vista público mesmo, até porque a minha profissão natural é jornalista, os músicos que estão aqui são todos profissionais e merecem todo o respeito em serem pagos nos seus trabalhos. Conforme a sua própria Isso foi graças ao edital PROAC e ICMS do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Cultura, com a participação nas anuências da Plazútil aqui de Bauru, dos supermercados Confiança, da Mesane Indústrias, da Ternic, uma indústria aqui de Pederneiras, a Luarcel Celulose, a Krau Baterias e o trabalho é da editora Ideia do Livro. Que maravilha! Para a identidade cultural brasileira, aí eu fui... O jornalista vai sempre se provocando o tempo todo. E aí vai isso arrumando... é importante, é isso que é importante. Ele vai arrumando confusões para ter que explicar. Qual era a minha questão depois de pesquisar a palavra cantada e de experimentar esses textos linguísticos? Se a gente for lá em Tomé de Souza, sem querer ser histórico aqui, mas já o sendo como jornalista, em 1549 veio a primeira grande leva de gente para nossa terra Brasília aqui. O Cabral veio, descobriu, em 49 eles falaram, bom, a gente precisa ocupar aquele território gigantesco lá. Vieram 1400. E historiadores como Romildo Santana, que estão nas entrevistas do livro, eles estudaram isso profundamente e verificaram que tinham 6 mulheres. Ora, chega no Brasil, de 1549, só terra e mar, mar e terra, porque eles chegaram pelo litoral, na Bahia, perto de Porto Seguro, Santa Cruz do Carvalho, com 6 mulheres. 1.394 homens portugueses. O que esses caras vão fazer? Ao longo do tempo, até por uma questão da endogenia, eles foram se relacionar com as índias. Então a primeira leva de brasileiros, a primeira geração nossa, não é de filho de homem brasileiro com mulher portuguesa, não existe essa relação. Então não existia o brasileiro ainda, né? Filho de português com os índios, que seriam os nossos brasileiros genuínos. Aliás, de índias. Esses caras são os párias. O que aconteceu com os párias? Como vieram muito renegados portugueses para cá, houve uma certa limpeza étnica nessa ocupação, só os homens da corte, eles foram negados pela corte. E eles aqui tiveram que se virar, foram rejeitados. O segundo grande movimento que acontece cultural e de identidade social e sociológica nossa é a relação do cafuzo, que na opinião desses historiadores que eu entrevistei e dos sociólogos, ele deveria ter um estandarte no Brasil, o cafuzo. É o filho do índio com o negro, também rejeitado nas senzalas e nas nossas relações da história, que não precisa explicar aqui. O produto da nossa identidade cultural, por exemplo, portanto, veio de um processo de rejeição cultural, inclusive que ainda se mantém. Porque por outras razões econômicas e de ajuste das nossas problemáticas sociais, a gente continua levando para as pontas de periferia aqueles que são renegados socialmente. O tempo todo fez. Só que no nosso caso isso fez brutal diferença, porque a explicação da nossa multiculturalidade e do sincretismo, você pega a Índia que canta e mexe com a natureza e ruídos de todos os experimentos, com o africano, com todas as suas rítmicas e os seus balanços, deu no que deu. Perfeito. Gente, infelizmente o tempo está esgotado. Mas olha, gente, tá aqui, ó, viu? Agora, me diz uma coisa, o espetáculo, ele é gratuito? O espetáculo é gratuito. Certo. É um show teatralizado para poder contar essa história com música. Certo. E que vocês, de pouquinho, estão tendo aí a oportunidade de usufruir disso dentro aqui do nosso case, né? Mas, por exemplo, aqueles que desejarem adquirir o livro, como é que eles devem fazer? Entre em contato comigo no nelsonitaberá@hotmail.com, Nelson Itaberá, tudo junto, @hotmail.com, ou no Facebook, Nelson Itaberá ou Nelson Itaberá
Gonçalves, eu tenho, enfim, o livro comigo lá, ou no Jornal da Cidade, eu fico na redação, na TV Câmara, lá no centro da cidade. Tem na Criação Estúdio também, que é a produtora do disco, na Antônio Alves, logo depois da quadra do Sampa Bar aqui, procurar o Josiel Rusmon, enfim, e eu vou colocá-lo agora, buscar um espacinho, acabei de lançar o livro, né, nas livrarias, aqui, a Jaluvi fez um contato, a Empório Cultural, para colocar lá nas prateleiras e sugerir para as pessoas para ouvir, cantar e degustar um pouco da música literária. E conhecer, né, a nossa origem. Nós estamos aqui no Luso Brasileiro, Botequim Luso Brasileiro, né? Estava falando dos portugueses, tem muito toda a relação, né, com tudo isso daí. Gente, considerações finais com os nossos agradecimentos, meu querido Nelson Itaberá Gonçalves, com esse público nosso do Case da TV FIB, aqui no Botequim Luso Brasileiro, e com o desejo sincero e árduo do amigo que você conhece e sabe como eu sou, de sucesso hoje e sempre para você. Sérgio, muito obrigado. A gente que é jornalista sabe como é importante você poder divulgar, falar dos conteúdos que você faz, tirar eles da gaveta e colocar na rua. Muito obrigado de coração de poder falar aqui um pouco sobre o livro CD da literatura cantada. Esse daqui, vocês estão pensando que é meu? Não, não é. É da dona Darcy, aqui do nosso Botequim Luso Brasileiro. Porque é a forma carinhosa com que Nelson quis demonstrar, né, em relação a essa família que também na área culinária tanto faz para nossa querida Bauru e região. Sabemos de muita gente da região que passando aqui por Bauru não deixam de degustar a comida e a culinária de Dona Darcy, de Henry e tudo mais. Por isso, Nelson, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua inteligência e pela oportunidade de nos brindar com este livro CD. A gente lendo, cantando e se elucidando das coisas boas e de possíveis dúvidas que pudéssemos ter e que sanadas ao ler e ouvir esta obra. E aqueles que puderem, Lençóis Paulista já foi premiado, Bauru no Teatro Municipal já foi premiado, mas a região aí está aberta para Nelson Itaberá Gonçalves poder levar esta obra. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá. Eu quero ver refazer, juntar metade